Entrevista para cargo de gestão. 7 erros que geralmente reprovam um candidato. Olá, meu nome é Rômulo Gutierrez, este é o canal Sala de Emprego, sou profissional da área de recrutamento e seleção há 24 anos. E hoje eu preparei um vídeo especial para você que de repente vai participar de uma entrevista para cargo de liderança. Ou se não vai participar agora, logo logo você vai participar. Então eu vou te dar 7 dicas que muita gente tem reprovado quando vai participar desse tipo de vaga, tudo bem? Primeiro detalhe que reprova muito, né? Inabilidade para liderar e não, né, para chefiar. Ou seja, todas as vezes que você vai a uma entrevista para cargo de gestão e quem está te entrevistando te percebe muito mais como um chefe do que como um líder, dificilmente você vai ser aprovado. Por quê, Rômulo? Vamos diferenciar primeiro. Chefe manda, determina e define. Líder conversa, consensua e organiza a equipe, tá? Veja bem, nem todas as empresas estão preparadas para ter líderes, mas pelo menos o discurso ou a ideia de liderança eles querem. Então, se na entrevista você não tiver, já fica a primeira dica, não tiver pelo menos um case onde você desenvolveu uma equipe, desenvolveu pessoas, ouviu pessoas, organizou pessoas para resultado, conseguiu transformar pessoas que tinham mais dificuldade para se tornarem habilidosos no que fazia, dificilmente você vai ser aprovado para uma entrevista aí, seja com gestor ou seja com RH, para um cargo de gestão. Então, minha dica, tire exemplos, né, onde você teve que mandar, determinar, definir e trabalhe mais com exemplos onde você teve que ouvir, escutar, dialogar para chegar a consensos. Eu não estou dizendo, preste atenção, que muitas vezes na liderança a gente não determina e não define, mas na liderança, na entrevista, melhor dizendo, tenta mostrar mais esse outro lado, porque isso vai te aprovar. Muita gente mostra mais o lado mandão, reprova. Segunda dica que muita gente tem reprovado nas entrevistas para cargo de gestão, fique atento às duas últimas que eu vou falar no vídeo, que é a sexta e a sétima, são as que mais reprovam. Segunda, não aproveitar, eu falo os baits, né, para falar de números. Como assim, Rômulo? Baits são as brechas, as iscas. Não espere que o recrutador sempre lhe faça as perguntas. Você não precisa esperar que o recrutador sempre lhe faça a pergunta certa para você falar de resultado, de dado, de número, de coisas que você alcançou. O ideal é você falar isso já automaticamente. Não fique esperando, né? Alguém chegar para você, o recrutador chegar para você e perguntar: fale dos seus números, fale das suas entregas, fale de como você desenvolveu. Não. Tente nas perguntas, fale da sua trajetória, comente por que você quer a vaga, quais são os seus diferenciais, traga números para as suas respostas quando você for fazer a entrevista para cargo de gestor. Exemplo, se eu vou trabalhar como ajudante de serviços gerais, e aí me perguntam, conta um pouquinho da sua trajetória. Olha, na minha trajetória profissional, trabalhei 2 anos naquela indústria gráfica, lá eu participei de uma equipe, mesmo como ajudante geral, a gente diminuiu o índice de refúgio em 30% da produção, foi algo muito legal, a minha coordenação conseguiu montar uma estrutura de 5S, eu participei disso, ele traz número, ele traz dados, ele traz programas, isso faz ele aprovar. Agora o contrário, de repente, ó, a vaga, vamos lá, é o líder de produção. Falei do auxiliar, vou falar do líder. Fala um pouquinho do seu jeito de trabalhar. Tem que trazer números. Olha, eu gosto muito de desenvolver pessoas. Na última empresa que eu trabalhei, 3 operadores que trabalharam comigo depois se transformaram em gerentes. Lá nós conseguimos implantar um programa em tanto tempo. Esse programa gerou tais resultados financeiros. Esses detalhes te aprovam numa entrevista para cargo de liderança. Quando você não trabalha esses números, dificilmente você vai ser aprovado. Então tem que ficar atento. Eu tenho mais 5 dicas, sendo que as 2 últimas são as que mais reprovam. Fica comigo. De repente você quer simular uma entrevista? Vamos fazer uma entrevista onde eu vou te entrevistar e eu vou ver como é que está a tua performance para um cargo de gestão. Quer que eu melhore o teu currículo e o teu LinkedIn para você participar de mais entrevistas? Primeiro contato aqui da descrição e dos comentários, meu WhatsApp direto. Preços bem pequenos para os inscritos no canal Sala de Emprego. Aqui tem vídeo de segunda a sexta, às 19 horas, sem falta.
Tudo sobre currículo, LinkedIn, entrevista, mercado de trabalho, tá aqui no Sala de Emprego. Terceiro erro que o pessoal comete muito nas entrevistas para cargo de gestão, né? Já falei, então vou só citar. Não trazer cases, né, de quando você conseguiu desenvolver pessoas e atrelar isso a bons resultados, logicamente. Hoje, para cargos de gestão, se prioriza muito a questão de desenvolver pessoal, treinar pessoal, capacitar pessoal, transformar um operador num gerente, transformar um gerente num coordenador, sabe? Essa questão de desenvolver pessoas é muito inerente hoje dentro de qualquer tipo de entrevista para cargo de gestão, para cargo de liderança. Então, minha dica, lógico que na tua trajetória você já desenvolveu pessoas. Procure na entrevista pegar aqueles baits, ou seja, a pergunta vem aberta e você traz números, dados, resultados, um estilo de liderança que ouve, que discute, que conversa, que traz resultados e que desenvolve pessoas. Aí você começou a percorrer o caminho da aprovação. Quarta dica, sem perder tempo, o pessoal tem reprovado muito. Tem uma palavra, né, um adjetivo que ele deve ser trabalhado na tua entrevista para cargo de gestão, que é o adjetivo lealdade. Ser leal, lealdade. A lealdade é um pré-requisito fundamental para você ser aprovado para uma entrevista em cargo de gestão. Você tem algum case que você foi leal à empresa que você trabalhou? Você tem algum case que você foi leal aos seus clientes? Você tem um case onde você pode trazer a lealdade à tua equipe? Mas principalmente a lealdade à empresa anterior é importante. Vou dar um exemplo aqui, vamos supor que eu seja diretor artístico de televisão. Eu tenho um amigo que é diretor artístico, o Deto Costa, lá da Record. Deto, beijão aí pra você, gente boníssima, tá? Exemplo. Sou diretor artístico, aí fala, Rômulo, conta pra mim por que você saiu da Rede Record. Exemplo. Fala, olha, Rede Record, ela tava com alguns programas, eu trabalhava dentro da parte artística, eu sabia que o programa, exemplo, do Rodrigo Faro ia sair do ar, mas eu preferia até o final do projeto, até o último dia de programa, para que realmente a empresa pudesse terminar com chave de ouro esse processo, até porque eu consegui reunir a equipe e fazer com que as coisas funcionassem bem até o último dia, mesmo sabendo que depois nós teríamos um futuro incerto. É um exemplo. Nem o Rodrigo Faro saiu do ar, nem o Deto saiu da Record, nem a Record acabou. Eu só estou pegando um exemplo para você entender o quê? Tenha um exemplo na tua entrevista para cargo de gestão. Estou falando isso aos 7 minutos e 49 de vídeo para você, onde você tenha sido leal. Onde você é leal com a empresa. Pega muito bem. Isso aprova. Uma coisa que pega muito bem, deixei na descrição 2 bons cursos, um de Power BI e um de Excel. Vale super a pena você conferir. Quinto ponto, fundamental, que tem reprovado muita gente nas entrevistas para cargo de gestão, tá? É quando a pessoa mostra dificuldade em estar subalterno a uma hierarquia. Veja, subalterno não significa subserviente. Subserviente é dizer amém para tudo, tá bom para tudo bem para tudo. E não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que para você ser aprovado na entrevista para cargo de gestão, é importante você mostrar que você respeitou a tua hierarquia, respeita a tua chefia. Vou dar um exemplo claro que geralmente pega muito bem. Olha, inclusive esta última ferramenta que eu implantei lá na produção, gestor de produção, eu aprendi com o meu antigo coordenador. Ele era uma pessoa que desenvolvia muito, né? Quem trabalhava com ele, eu consegui desenvolver essa ferramenta, ele por várias vezes me corrigiu, e para mim foi muito saudável, porque hoje eu consigo dominar essa ferramenta. Lógico, me esforcei, mas ele é um indivíduo que me ajudou muito. Veja, eu respeito a hierarquia, isso é super importante para você aprovar, porque quem está te entrevistando por um cargo de gestão geralmente vai ser o teu chefe. Então ele quer que você tenha esse respeito e essa admiração, que não é puxa-saquismo, tá? Só tome cuidado quando se fala dessa relação, essa dica reprova muito, aos 9 minutos e 30, eu tô te falando para você não fazer, é mostrar ser uma pessoa muito frágil para tomar decisões, tá? Você tem que se mostrar uma pessoa firme para tomada de decisões. Então, estou entrevistando uma enfermeira, eu falo, olha, deu um problema com um paciente e com um acompanhante que está dando um surto, o que você faria? Então, no primeiro momento eu ia tentar acalmar o paciente, aí eu ia chamar a minha coordenação, então é tudo que não pode fazer, entendeu?
porque a coordenação colocou você lá para resolver esse tipo de conflito. Então, se você se mostra muito dependente da tua coordenação, você também reprova. Mas tem que chegar no meio termo. Olha, no primeiro momento eu ia sanar a questão, conversar com o acompanhante, né, ver o que está acontecendo com o paciente, administrar todo aquele conflito, conversar depois que tudo estiver administrado, saber da equipe quem errou, por que errou e aonde nós vamos corrigir, e posteriormente, dependendo da gravidade do erro, informar a minha gestão de como eu procedi e buscar orientações se eu poderia ter procedido diferente. Ou seja, não deu trabalho para o outro fazer, para o coordenador fazer. Você entende? Mas mostre que você tem noção de hierarquia, tá? Quem chegou a posições acima, e é o teu caso que vai concorrer, ou pensa em concorrer um dia a um cargo de liderança, espera-se que você tenha autonomia, igual eu expliquei, mas espera-se que você também tenha essa capacidade de respeitar a hierarquia, tá? Outra coisa que reprova, mais duas, eu falei que essas são as duas últimas, né? Ou que reprovam pra caramba, e eu vou te dar a dica já. Uma delas é assim, ó. Não diferenciar o que é uma entrevista com RH e uma entrevista com o gestor. Se você está fazendo uma entrevista para cargo de liderança e cargo de gestão, você precisa ter muita diferença no momento em que você está conversando com o RH, e com o RH você vai falar de dados mais comportamentais, traços de personalidade, vocações. E com o gestor técnico de área, que você vai ser entrevistado para este cargo de liderança, fale mais de número, de dados, de fatos, de indicadores, de coisas que você entregou. É mais por aí que você vai levar. Aí você consegue trabalhar bem, numa boa performance a tua entrevista. Tudo bem? Então, muita gente reprova para esse tipo de entrevista, para cargos de gestão, porque vem com o mesmo discurso na entrevista com RH, para o mesmo discurso na entrevista com o gestor ou com o diretor. Acaba reprovando. Então, fique muito atento. Para te ajudar nessa atenção, eu não vou te deixar na mão, lógico, deixei um bom vídeo sobre como performar bem na entrevista com RH e na entrevista com o gestor. Ou seja, para você estabelecer claramente essas diferenças, tudo bem? Então é super importante você assistir esse vídeo. Se você quer embarcar, eu tenho mais uma dica ainda. Se você quer embarcar numa odisseia comigo, uma loucura de ter 2.000 vídeos no YouTube, ajudando milhares e milhares e milhares de pessoas por todo o Brasil e que falam língua portuguesa pelo mundo, tá? Os meus dados Pix estão aqui na descrição do vídeo, tá bom? Você pode colaborar com 1, com 5, com 10, com 50, não importa. Se você puder colaborar, a me ajudar, eu não tenho patrocinador, a gerar conteúdo gratuito, instrutivo, né, para entrevistas e para empregabilidade, me ajuda muito. Não pode? Fica comigo, tamo junto aí, tá? E o último detalhe que reprova muito nesse tipo de entrevista para cargos de gestão é o candidato ligar a quinta marcha. O que é ligar a quinta marcha, né? Ele não ouve o entrevistador, ele lê mal a pergunta, ouve mal. O entrevistador fala para ele falar da trajetória, ele fala das ferramentas, pede para falar das tecnologias que domina, ele fala dos conflitos que ele resolveu, pede para falar dos conflitos que ele resolveu, ele começa a falar de cliente, fornecedor, ou seja, nervosismo, isso atrapalha, isso reprova. Não dá para ter um raio-x de quem é o gestor que eu estou contratando. Então procure ouvir muito atenciosamente as perguntas, tá? Não liga a quinta marcha, começa a fala 10 minutos, uma pergunta só, não pode. Respostas de 3 a 4 minutos. E, obviamente, leia o contexto da entrevista. Observe o que está sendo esperado de você. Você vai participar de uma entrevista para cargo de gestão? Leia a vaga. Você veja quais são as competências técnicas que eles precisam, veja as competências comportamentais que eles precisam, para que você possa fazer uma leitura muito legal sobre isso e para você conseguir ser aprovado. Cuidado com esses 7 erros que tem reprovado muita gente para esse tipo de entrevista para cargos de liderança, tá bom? Quer simular uma entrevista comigo? Quer que eu prepare o teu LinkedIn, o teu currículo? Primeiro contato na descrição ou nos comentários, meu WhatsApp direto. Tô torcendo por você. Excelente entrevista de emprego, um abraço e até mais. Tchau, tchau.